nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos novamente. Espero que o seu coração esteja transbordando de alegria, porque quando a gente tem Deus no coração, não tem como ficar triste. Apesar das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos, mas quando a gente tem Deus no coração, a alegria nunca nos deixa. A tristeza não é de Deus, mas a alegria sim. Então, acredite que apesar de todas as tribulações que você está vivendo, Deus está no seu coração. Por isso você pode sorrir, louvar e bendizer. Hoje, nesta quinta-feira, nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vemos neste evangelho, esta mulher, ela era Ciro-Fenícia, como o evangelho mesmo está dizendo, e essa mulher nos ensina uma grande lição sobre fé e humildade. Então, mesmo ela sendo pagã, e não pertencendo ao povo de Israel, ela se aproxima de Jesus com confiança. E ela insiste na graça que ela necessita. Então, quando parece ser rejeitada, ela não se ofende, ela não se revolta, mas ela se humilha e continua suplicando. Então, a fé dela, ela não se abalou diante das dificuldades, porque ela sabe que somente Jesus pode libertar sua filha. E quantas vezes, diante de uma aparente demora de Deus, a gente desiste ou a gente duvida, não é verdade? Então essa mulher nos ensina a perseverar, a confiar e a nunca perder a esperança. Agora, você tem insistido na fé, mesmo quando as respostas de Deus parecem não chegar? Ou você desiste facilmente diante das provações? Então a grandeza desta mulher hoje do Evangelho não estava na sua origem, mas sim na sua humildade. Ela não exigiu nada de Deus. Ela não tentou impor a sua vontade, mas ela reconheceu que até as migalhas do amor de Jesus eram suficientes para transformar a sua vida. Então essa atitude tocou profundamente o coração de Jesus e trouxe a libertação que ela tanto desejava para sua filha. E Deus, nós sabemos que Ele resiste aos soberbos, mas Ele se inclina para ouvir os humildes. Ele odeia a oração dos soberbos, mas Ele acolhe a oração dos humildes. E muitas vezes pedimos a Deus com o coração fechado. Às vezes a gente pede a Deus com o coração cheio de orgulho e cheio de impaciência. Mas será que temos nos apresentado diante dEle com a mesma humildade dessa mulher do Evangelho? Quando você pede algo a Deus, você faz com humildade, confiando no tempo e na vontade de Deus, porque às vezes a gente acha, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nunca tarda. Deus tem o tempo dele. O tempo nosso é um, o tempo de Deus é outro. Então a fé verdadeira, ela não se mede apenas pela intensidade da oração, mas pela confiança e perseverança em Deus, mesmo quando tudo parece difícil. Então, essa mulher do Evangelho, ela acreditou que a misericórdia de Jesus
não tinha limites e que mesmo sendo indigna, ela poderia receber a graça. E essa é a fé que nós precisamos ter também. Uma fé que não se desespera, uma fé que não desiste, uma fé que sabe que Deus sempre ouve e responde no tempo certo. Então Jesus, ele não rejeita ninguém que se aproxima dele, desde que se aproxime com uma fé sincera. Agora, será que nós temos essa fé inabalável que insiste e espera com confiança? Será que nós estamos prontos para nos humilhar diante de Deus e confiar inteiramente na sua vontade? Então eu convido você, nesta quinta-feira, a pedir ao Senhor, pedir a humildade, para você reconhecer a sua pequenez e pedir a perseverança, para que você nunca desista daquilo que Deus tem para você. Então que nós possamos viver esta fé viva, humilde e cheia de confiança. Assim, para que um dia nós possamos alcançar a salvação eterna e assim a gente possa viver para sempre na presença deste Deus que tanto nos ama lá na glória eterna do céu. E quero deixar a minha bênção nesta quinta-feira para você. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém